Boa noite a todos e todas, sejam bem-vindos com a paz do Mestre para mais uma semana de atividades aqui na casa, agradecendo a presença de todos e pedindo para que a partir desse momento todos desliguem os celulares, para que nesse momento aqui possamos estar em sintonia com os ensinamentos, com as mensagens, com as vibrações positivas aqui na noite de hoje. Então a gente pede gentilmente para que desliguemos os celulares e vamos nos concentrar na atividade aqui na noite de hoje, tá? Também lembrando a todos que todas as palestras da segunda-feira elas são gravadas, né? E elas ficam lá no nosso canal no YouTube, né? GEL Nova Friburgo, porque tem um outro GEL aí, né? Agora tem genérico, né? Mas também tem o nosso, né? Também temos os reprises também em áudio pela Rádio Comunidade Friburgo, 104.9 FM, todo domingo de 3 às 4 da tarde, né? Para quem quiser ouvir. E também tem os cortes das palestras aqui no Instagram. Então a rede social está aí disponível, curtam, compartilhem, espalha para geral, tá? E também venham também assistir ao vivo, que sempre é bom e se inscrevam no canal também, né? De graça. Né? Precisamos, né? Se inscrevam. Isso. Também temos aqui na frente, logo na entrada aqui, temos o nosso bazar com algumas peças, né? Para criança, para senhora, né? Para jovem também, né? Então todas essas atividades também ajudam a manutenção aqui da nossa casa, tá? A Clélia vai fazer nossa leitura de preparo de ambiente. Boa noite, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos. A gente sempre procura um texto que sirva para nós, e é aleatoriamente, né? Do livro Reflexões, são mensagens psicografadas, e é vendido aqui no GEL, psicografadas por Márcia Mackenzie. Eu peguei o livro e entrei no título Carência. Quando nos sentimos carentes, é muito comum embarcarmos em relacionamentos confusos, pois buscamos no outro o amor que não conseguimos desenvolver para sustento pessoal. Quanto mais carentes, menos gostamos de nós e mais desesperada será a busca pelo outro para preencher nossa vida. E através da carência, despertamos também doenças em nosso corpo físico, que já estavam adormecidas. Carência é o resultado do egoísmo milenar. É efeito de quem não entrou em comunhão com a vida, com o próximo e com as leis do amor. O que nos falta para superar o estado de carência é saber nos cuidar. Não mais com egoísmo, com caprichos pessoais, mas com aceitação, amor, acolhimento, coragem e humildade. O carente espera demais dos outros. O carente magoa-se facilmente. Quem espera muito ou desanima com facilidade está na contramão da vida, que é dar, realizar e continuar sem cessar. Carência e solidão andam juntas e são resolvidas quando fazemos o movimento contrário. Ao invés de desistir e esperar, escolha sempre fazer. Nesse momento, então, vamos levar o nosso coração, nosso pensamento para a nossa prece inicial. Gratidão, Senhor, Deus, nosso Pai, agradecemos por mais uma noite diante de vós, agradecemos a espiritualidade superior para a nossa noite de estudos, aprendizados, para desenvolvimento da nossa jornada na nossa vida terrena, também para nossa jornada, nossos irmãos do campo espiritual, que nossa noite de hoje possa nos trazer proteção, luz, sabedoria no desempenho de nossas funções. Gratidão, Senhor, fica conosco hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então, com muita alegria, a gente recebe na noite de hoje nosso irmão Júlio César de Sá, bem-vindo, Julinho, com o tema A Fé Raciocinada. É sempre uma alegria trazer o estudo aqui para essa casa. E dessa vez nós escolhemos o tema Fé Raciocinada,
usamos o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Céu e o Inferno. E a gente falar de fé raciocinada, que é sempre bom lembrar que Kardec, quando Kardec começou a se interessar pelos movimentos das mesas girantes, quando ele percebeu que havia alguma coisa além e que ele precisava entender essa coisa além, do jeito que funcionava, Kardec elaborou um método, né, que através desse método ele conseguiu se juntar aos espíritos de luz e a desvelar, revelar para todos nós a existência de vida após a morte, né? E Kardec, com isso, tirou essa imagem de que o mundo espiritual era sobrenatural, que era uma coisa extraterrestre, né? Que era uma coisa sensacional. Não, é uma coisa natural, faz parte das leis da natureza, e Kardec trouxe a possibilidade da gente conviver com os espíritos desencarnados e poder desenvolver um trabalho junto com esses irmãos para que nos beneficie e que beneficie a eles, né? E aí, o Kardec sempre deixou claro, fez questão de que nós tivéssemos uma fé raciocinada. Uma fé raciocinada é uma fé sem dogmas, uma fé sem rituais, uma fé sem imposição de lideranças ou de líderes religiosos, ou não. É uma fé raciocinada. Você tem que entender essa fé e desenvolvê-la dentro de você. Então, não existem segredos do mundo espiritual para o mundo dos encarnados. É só uma questão de aprofundar o seu conhecimento e você vai ver como esse relacionamento é feito de forma natural. Kardec baseou toda essa filosofia que ele desenvolveu junto com os espíritos, a filosofia espírita, nesse tripé: filosofia, ciência e na ética e na moral do Cristo, que é o caráter religioso do espiritismo, é a ética e a moral de Cristo. E a ética e a moral de Cristo nada mais é do que uma ressignificação de Deus para nós. Porque até então, o Deus que se conhecia era o Deus de Moisés, o Deus do Velho Testamento, aquele Deus que punia, que condenava, que julgava as pessoas. Jesus vem e ressignifica Deus para nós, dizendo que Deus não pune, Deus não condena, Deus não julga ninguém. Deus nos dá a oportunidade da evolução. Através de erros e acertos nós vamos corrigindo, nós vamos reparando o que fazemos de errado e vamos evoluindo, né? E o projeto de Deus para todos nós, o projeto de Deus para todos nós é a perfeição. Então está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, no item 7, é o seguinte: disse vulgarmente que a fé não se prescreve. Daí muitas pessoas dizerem que não tem culpa de não terem fé. Sem dúvida a fé não se prescreve, né? E o que é mais justo, não se impõe a fé. Não pode se impor fé a ninguém, né? Então, não se impõe a fé. Ela não é passível de ser prescrita. A fé é para ser adquirida, né? E a ninguém é recusado de possuir a fé, entendeu? E algumas pessoas, a fé aparece de forma inata. Nós que acreditamos na evolução dos espíritos, na evolução natural que a gente fala, para alguns espíritos, né? Para algumas pessoas encarnadas, a fé, ela já aparece de certa forma inata, né? É uma faísca suficiente para desenvolver. Vem na natureza, a gente percebe já quando é uma criança ainda, você percebe a natureza da fé naquele ser humano, né?
Então essa facilidade de assimilar as verdades espirituais, isso aí é um sinal de progresso anterior. A pessoa traz, né? Por isso que a gente vê tantas diferenças às vezes nas pessoas, nas crianças, da mesma criação, da mesma família, mas umas têm uma sensibilidade maior que a outra, uma tem um entendimento melhor das coisas que a gente acha que são sobrenaturais. A gente não, né? Quem não é espírita, né? E às vezes você percebe nessas pessoas, nessas crianças ainda, essa sensibilidade aflorada, né? Já em outras pessoas é o contrário, né? As verdades só penetram com dificuldade, né? Muitas vezes depois da dor. A dor da perda de alguém, ou a dor de uma doença grave, isso faz com que a fé brote nessa pessoa de alguma forma, porque ela procura ajuda, e essa ajuda ela aparece naturalmente, ela vai se sentindo melhor. Não que cure, que nem sempre há a possibilidade de se curar, mas há a possibilidade de se amenizar a dor, de facilitar a forma de se lidar com aquele momento difícil que você está passando. Essa é uma das características dos espíritos que se coloca à disposição para nos auxiliar, é nos ajudar a dar conta, né? Essa é uma característica das ajudas espirituais. Em alguns casos também tem cura, né? Isso tem a ver com merecimento, com a fé da pessoa. Em alguns casos também tem cura, mas na maioria das vezes é um auxílio para dar conta de lidar com aquela adversidade naquele momento. Então a gente vê que a resistência do incrédulo, né, a gente tem que admitir, muitas vezes deve-se menos a ele que a maneira pelo qual as coisas lhe são apresentadas, né? Então, para a fé é preciso uma base, né? E essa base é a perfeita compreensão daquilo em que se deve crer. Para crer não basta ver, é preciso, sobretudo, compreender, né? A fé cega, ela não encontra espaço em quem precisa entender no que acredita, né? A fé cega é uma imposição, e se é uma imposição não é bom, né? A fé precisa ser entendida. Você tem que ter fé, mas você tem que entender por que você tem fé, né? Esse dogma da fé cega é que origina a maioria dos incrédulos. As pessoas não acreditam porque a forma como a fé é passada para eles é de uma maneira sobrenatural e inacessível. Então isso dificulta, né? Essa fé cega, ela quer se impor, né? Ela exige a abdicação das mais preciosas prerrogativas do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio, escolher qual caminho, né? Então, é sobretudo a essa fé imposta, essa fé cega, que resiste os incrédulos. E aí, realmente é verdadeiro, não se pode se prescrever uma fé dessa, de imposição, né? Então, uma fé que não admite provas, ela deixa um vazio no espírito. E nesse vazio é que nasce a dúvida. A fé ela tem que ser esclarecida, a fé tem que ser raciocinada, a fé tem que ter lógica. A fé raciocinada é aquela que se apoia nos fatos e na lógica, e não deixa atrás de si nenhuma obscuridade. Isso está escrito lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Não sou eu que estou reproduzindo, entendeu? O que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Acredita-se porque tem certeza. Porque se tem certeza. E só se tem certeza quando se compreendeu. Senão sempre vai ter dúvida, né? Então o Espiritismo conduz a esse resultado. Essa foi a proposta de Kardec, né? Quando ele propõe a fé raciocinada, ele conduz a esse resultado. E aí se triunfa sobre a incredulidade, que você tem como comprovar. Todas as vezes que se encontra uma oposição sistemática, partidária, contra o Espiritismo, basta trazer. Convida para vir assistir uma sessão de desobsessão, entendeu? Para ver se a pessoa não vai acreditar, né?
Alguns casos que você conversa com pessoas que já partiram do seu bem-querer, né? E você sente as demonstrações, você percebe, você consegue identificar que o seu conhecido, o seu parente, o seu querido está ali. Né? Então o Espiritismo ele trabalha com isso, ele trabalha com lógica, com raciocínio lógico e com essa proposta de revelação. Né? Lá no primeiro capítulo da Gênesis, tem um capítulo que nós vamos falar sobre ele aqui, porque eu acho que ele define a filosofia espírita de forma muito legal. E trata, o capítulo caracteres da revelação espírita. Tá lá, o primeiro capítulo da Gênesis. O caráter de toda revelação deve ser a verdade. A filosofia espírita é uma revelação no sentido teológico da palavra. O que caracteriza a revelação espírita é que a sua fonte é divina, que a iniciativa pertence aos espíritos e que a elaboração resulta do trabalho do homem. Foi essa ligação que houve. Os espíritos, junto com Kardec, e depois Kardec foi formando um grande grupo de estudo, a Sociedade Espírita de Paris, e aí se elaborou esse trabalho da estruturação da filosofia espírita, né? Então, o Espiritismo nos traz o conhecimento do mundo invisível, desse mundo invisível que nos envolve, e as suas relações com o mundo invisível, né? A natureza e o estado dos seres que o habitam. O Espiritismo ele não colocou hipótese na existência e intervenção dos espíritos, não, comprovou. Não é uma hipótese, é uma comprovação, né? Então apresentou a evidência da observação dos fatos. Kardec era um cientista, um pedagogo, um pesquisador, né? Então não foram os fatos que vieram confirmar a teoria, mas a teoria que veio subsequentemente a explicar e resumir os fatos sobre essa relação do mundo espiritual com o mundo visível. E com isso trouxe, em consequência, o destino do homem após a morte, que é o grande instrumento de consolação do Espiritismo. É saber que a gente não acaba. É saber que nós vamos melhorar sempre, que nós vamos evoluir sempre. Né? Que nós teremos todas as oportunidades que forem necessárias para a gente melhorar. Então, essa é uma verdadeira revelação, né, na acepção da palavra. Antes, né, no sentido mesmo da fé religiosa, as revelações elas eram feitas por mensageiros, né, designados sob o nome de profetas, muitos levavam o nome de profetas, né, mas dentro de uma passividade absoluta. A gente ouvia o que o profeta falava, acreditava nele. Tem gente que acredita até hoje, Nostradamus, né? E tem os profetas religiosos, os profetas que fizeram a previsão da vinda de Jesus, das transformações que as sociedades teriam, né? E naquele meio lá, o Egito, né? na Pérsia, a gente também tinha os sacerdotes, os místicos. Mas eles também, por algum motivo, descobriram essa relação do vivo com o mundo espiritual, mas usavam isso como instrumento de poder, né? Inclusive para controlar os poderosos, os faraós, os reis, porque eles precisavam desses sacerdotes para lhe trazer as informações, né, que faziam, que eram instrumentos de dominação, né? Mas eles conheciam esse mistério. Isso é conhecido desde o princípio. É a existência do mundo espiritual, a relação com o mundo espiritual. Mas esse conhecimento era usado sistematicamente como instrumento de dominação. Nas nossas populações originais mesmo, os indígenas, né, o grande poder que o pajé tem na comunidade, né, o cacique pede a orientação do pajé, porque o pajé tem esse contato com o mundo espiritual, né? O pajé, ele através desse relacionamento com o mundo espiritual, ele cura, ele traça estratégia de guerra, então o cacique fica ali, né? E com os faraós era a mesma coisa, os sacerdotes eles dominavam
os experimentos de magia, e isso era utilizado para manutenção do poder. Mas era sempre uma relação do mundo visível com o mundo invisível, né? Então o Espiritismo, quando ele nos dá a conhecer esse mundo invisível, que nos envolve no meio aqui do qual nós vivemos, né? O mundo invisível está tudo em volta de nós. Tem vários espíritos aqui agora ouvindo esse estudo, né? E o Espiritismo também nos deu a conhecer as leis que regem as relações do mundo invisível com o mundo visível, né? A natureza e o estado dos seres que habitam esses mundos, em consequência, o destino do homem depois da morte, né? Essa é uma revelação comprovada empiricamente, através desses contatos que a gente tem com o mundo espiritual, né? Que as casas espíritas desenvolvem através dos seus médios, né? Através dos trabalhos que são feitos para auxiliar tanto o encarnado quanto o desencarnado. Então o Espiritismo ele levantou esse véu que escondia aos homens os mistérios do nascimento e da morte, né? Pelo Espiritismo, o homem sabe de onde vem, para onde vai, por que ele está na Terra, por que sofre temporariamente, e vê por toda parte a justiça de Deus. Aqui a gente sabe, através dos ensinamentos de Kardec, a gente sabe que a alma progride sem cessar. Isso é maravilhoso. Saber que nós vamos evoluir, que toda dificuldade tem prazo para terminar, né? Como dizia o Chico Xavier. Então, a gente sabe que a gente vai progredir sem cessar, através de uma série de existências, até que haja alcançado o grau de perfeição que pode nos aproximar de Deus, né? Então, ao levantar esse véu, o Espiritismo ele nos livra do estigma da culpa. Isso eu acho que é o grande lance do Espiritismo, enquanto uma filosofia que se baseia na ética e na moral de Cristo, é que ele nos livra do estigma da culpa e nos apresenta o conceito de responsabilidade, que foi o que Jesus sempre fez. Jesus não ameaçou ninguém de condenação. Jesus não julgou ninguém. Todas as vezes que Jesus auxiliava alguém, ele diz, vá e não peque mais. Ou então ele dizia assim, a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Essa foi a proposta que Jesus trouxe. Por isso que o Espiritismo, no seu tripé, na sua base de fundamento religioso, está ligado à ética e à moral de Cristo. Então, o Espiritismo diz que existe um Deus misericordioso que nos dá a oportunidade eterna para o acerto da nossa conduta e a perspectiva de evolução. Os Espíritas nos trazem a certeza que todas as almas são criadas iguais. Todas são criadas iguais. Com uma mesma aptidão para progredir. Nós sempre vamos progredir. Nós sempre estamos na nossa melhor encarnação. Nós estamos no nosso melhor momento de encarnação e na próxima que a gente voltar, a gente vai estar melhor ainda. A gente vai levar toda essa carga que a gente construiu de coisas boas agora e das coisas ruins nós vamos levar o aprendizado. Quando voltar, a gente vai voltar melhor, né? Então, não há diferença entre nenhum espírito. Todos nós temos as mesmas oportunidades. A diferença que tem é só do progresso realizado, porque nós temos o livre-arbítrio. Então, uns progridem de uma maneira mais rápida, outros menos, cada um no seu ritmo e com as suas provas, né? Isso aí é resultado do nosso livre-arbítrio. Nós sempre somos resultado das nossas escolhas, sempre, né? Agora, o Espiritismo nos traz a compreensão dessa solidariedade que liga os vivos e os mortos deste mundo. A gente recebe o auxílio do mundo espiritual todas as vezes que a gente se dedicar, que a gente se colocar à disposição para receber ajuda. Porque os bons espíritos não interferem no nosso livre-arbítrio.
a não ser que a gente solicite. Peça ajuda ao seu anjo da guarda, peça ajuda aos espíritos que se interessam por você, que querem te proteger, e eles virão na hora te auxiliar. Eles não vão resolver nada para a gente. Quem tem que resolver as nossas demandas somos nós. Agora, eles estão sempre dispostos a nos auxiliar para que a gente dê conta. E nós devemos fazer. Devemos dar oportunidade a esses irmãos nos ajudarem. E a gente faz isso através da prece, né? A prece nos aproxima. Peça ajuda, sem vergonha. Porque eles vêm. Preciso de vocês. Me ajuda a dar conta. Me ajude a seguir adiante. Me orientem para que eu tome a melhor decisão, para que eu siga o melhor caminho. E eles estão sempre à disposição. Eles vão nos ajudar e a gente percebe cada vez mais, a sua sensibilidade vai se apurando e você percebe a presença desses irmãos nas nossas vidas. Então, quando a gente estuda o Espiritismo, quando a gente estuda a situação dos espíritos, a gente percebe que a felicidade e a infelicidade na nossa vida e na vida espiritual, eles são inerentes ao grau de perfeição e imperfeição que cada um sofre. Cada um sofre as consequências diretas, naturais das nossas atitudes. A gente, quando acerta, a gente recebe o resultado do acerto. Quando erra, também. Só que você não vai ser condenado nem julgado. Eu vou te falar isso toda hora. Tirar essa coisa, esse dogma das nossas cabeças. Não, você não vai ser julgado nem condenado. Você vai ter que perceber, é uma ação de responsabilidade, você vai ter que perceber, errei e vou reparar. Para que eu possa tirar isso do meu currículo. Vou reparar, né, e continuar adiante. Então nós sofremos as consequências diretas e naturais, que é natural, é da lei da natureza. É a lei de causa e efeito, que não tem esse sentido da lei de Talião. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. Não. A lei de causa e efeito, segundo o Espiritismo, segundo Kardec, é a lei da responsabilidade. Nós somos responsáveis pelos nossos atos e nós vamos ter a oportunidade de repará-los. Se a gente não tiver ainda evoluído o suficiente para perceber que nós temos que reparar alguma coisa errada que nós fizemos, em algum momento isso vai chegar. Pode até ficar parado aqui por um tempo. Em algum momento você vai perceber que você tem que reparar aquilo que você deixou para trás. Porque nada fica sem a correção. E nós somos capazes sempre de corrigir todo e qualquer vacilo que a gente tenha dado com a gente ou com o próximo. Né? E a pluralidade das existências, que é um princípio que Jesus colocou no Evangelho, né? E que depois os homens que fizeram, né, Bíblia, essas coisas, tiraram, porque não era conveniente, mas o princípio da pluralidade das existências está no Evangelho de Jesus e é a lei mais importante revelada pelo Espiritismo, né? No sentido que demonstra essa realidade da vida que continua e a necessidade para o progresso. Então, por essa lei, nós podemos explicar todas as anomalias da vida humana, né? Essas que apresenta, que a gente às vezes, para nós que somos espíritas, a gente consegue ter um entendimento, mas muitos não entendem, né? As diferenças das posições sociais, né? As mortes prematuras, as desigualdades das aptidões intelectuais e morais, né? Então, pela reencarnação, esses preconceitos caem. Porque está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. O mesmo espírito pode renascer rico ou pobre, grande senhor ou proletário, né? Chefe ou subordinado, homem ou mulher. Então, a reencarnação sendo uma consequência da lei da natureza, da lei natural, e que tem como princípio a fraternidade universal, ela se repousa sobre a mesma lei de igualdade de direitos
e, por consequência, a da liberdade, né? O Espiritismo ele vem comprovar, através dessas novas leis da natureza que ele revela, tudo que Cristo disse e fez, né? O Espiritismo, por esse objetivo que assinala para todas as ações da nossa vida, traz luz ao Evangelho de Jesus, né? Que Jesus pregava a igualdade, o amor ao próximo, o amar ao próximo como a ti mesmo, é o princípio, né? Jesus resumiu todos os profetas em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E disse assim: aqui eu resumo todos os profetas, porque é a base. Não tem como você evoluir sem amar ao próximo. E você não pode se omitir, você não pode deixar de olhar para o lado, você não pode deixar de olhar para trás, você não pode deixar de perceber as dificuldades das pessoas, dos seres humanos. Nós não podemos nos conformar com crianças morrendo de fome, porque a estratégia da guerra agora lá em Israel, lá em Gaza, a estratégia de Israel é matar de fome, porque não gasta bomba, não gasta, entendeu? É mais barato. Nós não podemos não nos indignar com isso, porque senão nós não somos discípulos de Jesus. A guerra é a coisa mais absurda que a humanidade ainda... Isso é um atraso. Nós pensamos que lá na Segunda Guerra a gente já tinha acabado com isso. Mas não, vieram as guerras. E essas guerras que a gente nem toma conhecimento, como são na África, né? Na Síria a gente nem fala mais. A da Ucrânia com a Rússia quase não se fala mais, né? Agora eles estão destruindo lá, não tem mais o que matar. Agora mata-se de fome, mulheres e crianças. E pessoas que estão lá, que já perderam braço, perna, não tem mais homens na faixa de Gaza. Quem está pegando em armas lá, aí inutilmente são crianças. Nós não podemos deixar de nos indignar com isso. É uma questão de fé. É uma questão de fé. Na questão 619, os Espíritos afirmam, questão 619 do Livro dos Espíritos: Deus proporcionou a todos os homens os meios de conhecer a sua lei, mas nem todos a compreendem. Os que a melhor a compreendem são os homens de bem e os que desejam pesquisá-la, né? Um dia todos compreenderão, porque é necessário que o progresso se realize. O progresso vai se realizar, né? Então a filosofia espírita é consoladora, pela força moral, a coragem, a consolação que dá nas aflições, por uma inalterável confiança no futuro. O Espiritismo acredita no futuro, acredita que as coisas vão melhorar, e elas vão melhorar porque nós vamos melhorar. Não vai ser milagre, não existe milagre no Espiritismo, não existe milagre. Inclusive tem um capítulo na Gênesis que fala sobre os milagres de Jesus, explicando que não eram milagres. Eram ações que têm comprovação científica através do magnetismo que Jesus dominava, porque Jesus era o médium maior de Cristo, é o médium maior de Deus. Então ele dominava todas as faculdades. Mas tudo que Jesus fazia, que a igreja resolveu chamar de milagre, eram ações instrumentalizadas pelo magnetismo, tá? Então, essa força moral que o Espiritismo nos dá, pelo pensamento de ter perto de si os seres que a gente amou. Isso é sensacional, sabe? Você saber que aqueles que você ama, você pode se comunicar com eles através da prece. Eles se comunicam com a gente através dos sonhos, né? Então, essa presença, essa segurança de que nós vamos revê-los, né? Essa possibilidade de conversar com eles é uma questão de desenvolver a nossa sensibilidade, o nosso entendimento, né?
Então, enfim, pela certeza de tudo que se faz, de que tudo que se adquire com inteligência, em ciência, em moralidade, até a última hora da vida, nada está perdido. Quantos já não viram pessoas idosas que às vezes estão muito tempo doentes e antes delas desencarnarem elas começam a ver, minha mãe esteve aqui, meu marido esteve aqui comigo, e a gente acha que a pessoa está variando. Não, não está variando, os espíritos estiveram ali. Esses espíritos que amam a gente, que se interessam pela gente, eles vêm nos preparar para que a nossa passagem seja mais suave possível. Para que a gente não tenha que passar pelo dogma do umbral. O umbral é um dogma espírita. Né? Não, a maioria de nós vai ser socorrido antes da partida. Vai ser nossos, aqueles que nos amam, virão aqui nos buscar, vão nos auxiliar, para que essa transição, que não é fácil, né? Todos os espíritos sempre falam que não é fácil, mas se a gente estiver preparado, se a gente acreditar na vida após a morte, nós vamos receber o auxílio necessário, porque nós vamos saber a hora que chegar. E nós vamos poder pedir, solicitar esse apoio para que a transição seja o mais suave possível. E essa é a grande consolação do Espiritismo. Né? Então a gente sabe que a primeira revelação, falei agora há pouco, ela estava personificada em Moisés. Moisés teve a tarefa de unificar a figura de Deus, porque aqueles povos acreditavam em vários deuses, em bezerros de ouro, em tudo. Então Moisés, usando toda aquela força de um Deus poderoso, Deus da guerra, ele conseguiu unificar o pensamento, fazendo com que as pessoas acreditassem num Deus único. Né? A segunda revelação foi a de Jesus, dizendo que Deus é amor, que Deus não pune, que Deus não condena, que Deus não julga. Né? E essa terceira, que nós podemos chamar também de revelação, ela é coletiva. Né? Ela foi feita simultaneamente sobre toda a Terra, a milhões de pessoas, de todas as idades, de todas as condições. Esse é o caráter da doutrina espírita. Né? É progressista, progressiva e pedagógica. Né? A filosofia espírita ela é progressista porque ela baseia seus princípios na igualdade, liberdade e fraternidade. Se vocês tiverem curiosidade, bom, no livro Obras Póstumas de Kardec, e tem um ensaio dele falando sobre isso. Que uma sociedade só será verdadeiramente justa e próxima da moral e a ética de Jesus se respeitar esses três princípios: igualdade, liberdade e fraternidade. É progressiva porque, caminhando com o progresso, o Espiritismo não será jamais ultrapassado. Porque se novas descobertas lhe demonstrarem que ele está em erro sobre um ponto, ele vai se modificar. A proposta de Kardec é isso. O Espiritismo é uma filosofia em evolução permanente. Então, se uma nova verdade se revela, o Espiritismo aceita. Mas tem que ter método, tem que ter comprovação. Kardec era um ceticista. Kardec era um seguidor de Descartes, entendeu? Ele tinha que ter comprovação, tem que ter lógica, fé raciocinada, tem que ter lógica, tem que ter comprovação. Né? E é pedagógica. Por que a filosofia espírita é pedagógica? Porque ela traz na sua essência o conceito do conceito de responsabilidade no lugar do sentimento de culpa. Né? O Espiritismo ele é pedagógico porque ele nos dá certeza da oportunidade da correção do rumo, da reparação, através da conscientização e o equilíbrio do nosso livre-arbítrio. Né? Então, o Espiritismo ele veio preencher o vazio cavado pela incredulidade. Né? Ele veio elevar as coragens abatidas pelas dúvidas. Ou pela perspectiva do nada, que é a pior coisa. Né? E veio dar a todas as coisas uma razão de ser. É só querer, é só se aproximar, é só vir. Nós temos aqui grupos de estudos aqui na casa,
na terça-feira, na quinta-feira, e quem vem não deixa mais de participar, porque é realmente muito rico, a troca é muito grande, e a gente faz sempre questão de trazer o estudo da filosofia espírita para a realidade. Fazer essa associação, porque tem que ser assim. Para ser raciocinado, para funcionar, você tem que trazer para a realidade. Senão vira dogma. Senão vira teoria, vira ritual, não interessa para nós. Aí na questão 785, lá do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos qual é o maior obstáculo ao progresso. Essa é a nossa evolução, esse é o nosso desenvolvimento. E os espíritos respondem que são o orgulho e o egoísmo. O orgulho e o egoísmo são os maiores obstáculos. Então, mais uma vez, a filosofia espírita nos coloca diante da necessidade de seguirmos os princípios da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Lá na questão 803, o Espírito diz que todos os homens são iguais perante a Deus. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fragilidade. E estão sujeitos às mesmas dores. E o corpo do rico se destrói como o do pobre. Deus não concedeu superioridade natural a nenhum homem, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante de Deus. E os Espíritos nos deixam claro, tem um capítulo, para quem ainda não estudou o Livro dos Espíritos, tem um capítulo que fala sobre as desigualdades sociais. E eles dizem que a desigualdade social não é uma lei natural. A desigualdade social é uma obra do homem, e não de Deus. O espiritismo, ele compromete. Ele compromete. O espiritismo diz que a gente evolui pessoalmente com a nossa opção pela mudança, mas a evolução se dá só da forma coletiva. Você tem que se preocupar com o próximo, você tem que participar, você tem que ajudar as mudanças, você tem que ajudar nas transformações. Essa é a proposta do espiritismo. Ele é coletivo. Não pode se isolar e achar que isso não tem nada a ver comigo. A guerra lá, as crianças que estão morrendo lá, as mulheres que estão morrendo lá em Gaza, é responsabilidade nossa. Tem uma música lá do vou lembrar agora quem que é, a raiva e a fome é coisa do homem. É João Bosco, né? João Bosco, isso aí. A raiva e a fome é coisa do homem. Ronco da cuíca. Entendeu? A raiva e a fome é coisa do homem. Deus não fez isso. Por que Deus faria isso? Por que Deus colocaria uma pessoa na miséria? Não, quem faz isso somos nós. Com a nossa invigilância, com a nossa insensibilidade, com o nosso egoísmo e o orgulho, como falou ali atrás do Espírito. Na questão 843 e 844, Livro dos Espíritos, o Espírito diz: o homem tem a liberdade de pensar e de agir. O livre-arbítrio é uma lei natural. Mas a evolução virá na medida em que desenvolvermos o amor ao próximo. Essa é a base da filosofia espírita, a ética moral de Cristo. Em A Gênese, Kardec, lá no capítulo 1, no item 56, ele diz: com a ajuda das novas luzes trazidas pelo Espiritismo e pelos Espíritos, a caridade e a fraternidade se tornam uma necessidade social. O homem faz por convicção o que só fazia por dever, e o faz melhor. Então a fraternidade, a caridade, a solidariedade, ela tem que ser feita por convicção. Por convicção. Não por dever. Não, é convicção. Se comprometer com as transformações para que a vida de todos melhore é uma questão de fé. Nós não podemos nos omitir. É uma questão de fé. E lá na questão 886, os Espíritos dizem: a caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes. A gente tem que prestar atenção, porque às vezes a gente peca nos detalhes. Então a filosofia espírita, ela fala dessa nossa capacidade
de entender que só uma sociedade justa e igualitária será capaz de evoluir. Enquanto nós tivermos essas diferenças abissais, a evolução vai demorar. Essa transição planetária que a gente ouve muitos falarem aí, que já está acontecendo, não está acontecendo. Porque nós atrasamos ela. O planeta de regeneração não chega porque nós atrasamos. Não é Deus que não quer, não são os espíritos que não querem, não são as nossas escolhas. O livre-arbítrio que a humanidade tem atrasa o desenvolvimento dessa humanidade. Nós estamos vivendo guerras terríveis em pleno século XXI. Como é que a gente pode achar que nós estamos em transição planetária ou chegando ao mundo de regeneração se nós não estamos dando conta de dominar os nossos instintos mais primitivos? Nós temos que refletir sobre isso. Então, nós temos que entender que só uma sociedade justa e igualitária será capaz de evoluir. Onde a exploração do homem pelo homem não tenha mais lugar. Onde as denominações religiosas se unam pela cultura da aproximação. Ninguém tem que questionar a fé dos outros. Kardec sempre disse, existe verdade em todas as religiões. E o Espiritismo não tem todas as respostas. E o Espiritismo não é religião, segundo a proposta de Kardec, porque Kardec dizia, o Espiritismo cabe em qualquer religião. Ele complementa as outras religiões, porque ele traz essa ideia comprovada de que existe vida após a morte. Por isso que a nossa casa está aqui, pode ter um monte de católico aqui, eu tenho certeza. Por quê? Porque a filosofia católica é baseada na ética da moral de Cristo. E as pessoas procuram aqui por quê? Porque a gente complementa. Além da ética da moral de Cristo, que rege a filosofia espírita, nós temos a consolação da vida após a morte. Então se complementam. Então a proposta de que haja uma cultura da aproximação das religiões é uma proposta de transformação. E isso, a evolução que nós esperamos, que nós rezamos por ela, ela só vai acontecer quando essas religiões se juntarem, se aproximarem pelo que nos é comum, que é a ética moral de Cristo. Então, esse mundo nosso só vai se transformar quando a paz do Cristo nos cobrir todas as almas, todos os espíritos, com a luz do Pai. Aí sim, se a gente desenvolver essa cultura da aproximação, se a gente se juntar naquilo que nos é comum, cada um com o seu ritual, cada um com a sua filosofia, mas com um objetivo único, aí sim, nós teremos um mundo em transformação. E a filosofia espírita, pelo seu caráter progressivo, pedagógico, ela tem espaço para todas as religiões, pois ela traz a luz ao Evangelho de Jesus com as respostas para a vida após a morte, sem dogmas, consciência e com abertura para receber todas as denominações religiosas que estiverem interessadas em se aproximar dessa proposta. Eu queria encerrar aqui, no livro Céu e Inferno, no capítulo 8, que fala sobre a doutrina espírita e fala sobre os anjos. Então, olha só que texto lindo aqui. Que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos, disso não se poderia duvidar. A revelação espírita confirma, sobre esse ponto, a crença de todos os povos, mas nos faz conhecer ao mesmo tempo a natureza e a origem desses seres. As almas dos espíritos são criados simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecimento, sem consciência do bem e do mal, mas aptas a adquirirem tudo o que lhes falta, adquirirem pelo trabalho. O objetivo, que é a perfeição, é o mesmo para todas. Alcança-na mais ou menos prontamente em virtude das escolhas que a gente faz, do livre-arbítrio, em razão dos nossos esforços.
Então Deus não faz a parte nem mais longa nem mais fácil para ninguém. Né? Deus não criou o mal. Todas as leis de Deus são para o bem. É o próprio homem quem cria o mal infringindo a lei de Deus, e se os observar escrupulosamente, jamais sairia do bom caminho. Então, nas primeiras fases da existência, a gente é igual a criança, a gente está aprendendo. A gente está aprendendo. E esse processo nós vamos evoluindo. Nós vamos evoluindo. O que eu estou querendo dizer para nós é que todos nós seremos anjos. Todos nós seremos anjos. Os anjos são, pois, as almas dos homens que chegaram ao grau de perfeição. E glosando da plenitude, da felicidade prometida. Antes de atingir esse grau, que nós vamos atingir um dia, a gente gosta de uma felicidade relativa, né? E relativa ao nosso adiantamento. Mas essa felicidade não é ociosidade. Nós não seremos anjos como esses que a gente vê aí. Aquele céu lá com aquela musiquinha chata, aquele rio de chocolate, aquelas ovelhinhas, nada disso. O Espiritismo, diz que quanto mais nós evoluímos enquanto espírito, mais nós queremos trabalhar, mais nós queremos auxiliar, porque nós queremos amar ao próximo como a ti mesmo, como pede Jesus. Quando nós atingimos o estágio de angelitude, nós vamos querer que os que ficaram por aqui, ou os que estão numa condição mais inferior, também atinjam esse estágio. E nós vamos pedir para voltar, para te ajudar. São esses espíritos que nos ajudam no dia a dia. Para quem a gente pede ajuda, nossos anjos da guarda, os espíritos protetores, os espíritos familiares, as entidades. Muitos têm essa afinidade com as entidades que nos auxiliam. Esses seres, não existe descanso para os espíritos do bem. Eles querem estar sempre prontos a auxiliar e a nos ajudar. Então é isso aqui. A grande lei da unidade da criação é essa. Deus jamais esteve inativo. Teve sempre espíritos experimentados, esclarecidos para a transmissão de suas ordens e para a direção de todas as partes do universo. Então Deus não teve, pois, necessidade de criar seres privilegiados, isentos de obrigação. Todos os antigos ou novos conquistaram o seu grau na luta e pelos próprios méritos. Todos, enfim, são os filhos das suas obras. Assim se cumpre igualmente a soberana justiça de Deus. Todos nós seremos anjos. E a gente pode começar a ser um pouquinho um anjo já aqui na encarnação. Tendo essa sensibilidade de amar ao próximo, de ajudar, sabe, de ter bons pensamentos, de ter boas atitudes. É a fé que salva e o amor que consola, né? Tem uma prece lá no Evangelho segundo o Espírito, tem um capítulo só de prece, lá no final do Evangelho, e tem uma prece que fala isso. Né? A fé que salva e o amor que consola. O amor, a capacidade de empatia, a sensibilidade de perceber a dor do outro, isso nos faz evoluir. Essa é a proposta do Espiritismo. Não existe milagre, não existe o sobrenatural, não existe o fantástico. Existe uma relação natural, lei natural de relação do mundo material com o mundo espiritual e que nós podemos desenvolver a cada dia através da prece, através da apuração da nossa intuição, cada vez mais nos sensibilizando para poder perceber como que essa ajuda vem para nós diariamente. Kardec pergunta aos espíritos qual a influência dos espíritos na vida de nós encarnados, e os espíritos dizem muito mais do que vocês imaginam. Então os espíritos estão sempre à nossa disposição, estão aqui do nosso lado, estão aqui me ajudando a falar isso aqui, né? Dizendo que estamos à disposição para ajudar a todos que pedirem, auxiliar para que a gente dê conta, para que a gente tome as melhores decisões, para que a gente siga os melhores caminhos,
para que a gente caminhe em paz. Mesmo na dificuldade, na adversidade, a gente recebe ajuda e a gente pode seguir em frente com paz. Que Deus os abençoe. Obrigado pela atenção. Força, coragem e fé. Terminados os passes, vamos nos preparar então para a nossa prece de encerramento com o nosso irmão Júlio. Deus de misericórdia, Jesus, mestre amado, Francisco de Assis, patrono dessa casa, nossos mentores, espiritualidade amiga que se juntou a nós para essa noite de estudo, para os trabalhos. Agradecemos a presença e pedimos que possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade, de boas vibrações, de boa sintonia, que a nossa psicosfera esteja reforçada, protegida, que podemos seguir em paz com as bênçãos e a graça de Jesus, nosso mestre, médium maior de Deus, que possa iluminar os nossos caminhos, que tenhamos todos uma boa semana, que assim seja, graças a Deus. Obrigado a todos pela presença, pelo silêncio respeitoso, que possamos seguir na paz do Mestre. Uma boa noite a todos.